forma de se trabalhar que não dá certo no Flamengo. Trabalha a semana inteira, 1h30 antes do jogo, eu falo quem vai jogar. Como é que eu vou criar referência? Né? E não é que é um sistema repetido, são 3 zagueiros, aí tem uma mudança o Cebolinha vem como ala esquerdo, sabe? Muitas confusões ali. Se você não treina esse sistema de jogo, você vai treinar, você vai criar essa referência quando? Nunca. E era o que nós estamos vendo. O que é mais importante no que diz respeito a entrosamentos? Antes, só falando que terminou na Neoquímica Arena, o Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2-1. Saíram 2 gols depois que a gente iniciou o programa. O Corinthians fez 2-0 com o Roger Guedes, o Cruzeiro diminuiu. Portanto, o Corinthians também... Também não, né? Porque o Flamengo venceu com facilidade, mas o Corinthians soma 3 pontos com dificuldades contra um Cruzeiro que demonstrou bastante fragilidade. O primeiro tempo foi um horror. A gente vai falar bastante desse jogo durante o programa. Mas voltando à questão que você estava falando do entrosamento, Zé, o que para você é mais importante? A manutenção dos jogadores ou do esquema tático? Para essa mecanização ser mais próxima do ideal? Do esquema tático, da repetição desse esquema tático. Variar jogador não tem tanto problema? Não, primeiro você tem que criar as suas referências, Plihal, eu acho. Né? Você tem o sistema tático, você coloca na cabeça dos jogadores a forma como você vai jogar. Então, tanto para o reserva como titular, você trabalha de forma igual. Né? E dentro dessa formação de sistema tático, você tem que ter as suas variações. Né? A variação quando você joga com um adversário que joga com 3 zagueiros, a variação em algumas movimentações. E depois você tem que dar repetição. Faz a repetição para os caras criarem referência, até para você conhecer como é que eu jogo, como é que o Bubu joga, se a Natália gosta de receber a bola na frente para chutar, se o Bubu gosta de receber nos pés. Tudo isso a repetição vai te dar. Né? A repetição do dia a dia, dos movimentos, é uma questão até de neurociência, né? Estou estudando e tenho visto muito. Estou estudando, tenho visto muito isso nos livros sobre você condiciona o teu cérebro a repetir as movimentações, né? Isso vem na automatização. Quando ele está automático, isso não quer dizer que você aprendeu tudo. Né? O teu cérebro vai aprender com as movimentações novas que o adversário vai te dar. E isso, o treinador, como eu falei, o treinador te dá a primeira posição. Depois você, de forma inteligente, vai se posicionando melhor. Mas quando o treinador não te dá nem a primeira, não te ensina como você tem que se comportar dentro de campo, é muito difícil. Provavelmente o Sampaoli vai fazer dessas repetições de jogadores. Ele mexe, né? Ele tem essa característica de mexer jogador, tudo. Mas ele vai ter que ele vai ter que criar uma espinha dorsal para justamente sustentar o sistema de jogo dele. Caso contrário, ele também vai encontrar problemas. Você está estudando online, neurociência? Não, eu estou fazendo o curso, né, de treinador da AFA. Da AFA? E tem a parte de neurociência e tal. E eu gostei muito, falo bastante com o Léo Samoja, né? E gostei muito e estudando me fez lembrar, né, a época que eu jogava, o porquê que eu fazia determinadas coisas, como foi a minha evolução. Isso é muito legal, né, para quem jogou e conhece agora, começa a entender determinadas coisas. E é uma coisa que eu vejo agora, né, diariamente aí nos campos, né, analisando taticamente, entendendo, isso é fundamental. Né? A gente viu os números agora há pouquinho da vitória do Flamengo, o Flamengo que vinha de 3 derrotas, né, seguidas na decisão do estadual contra o Vasco da Gama. Primeiro o Libertadores, né, o Alcas, depois a decisão do estadual e depois o Maringá pela Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil. E os últimos números sobre recuperações de posse me chamaram a atenção. O Flamengo recuperou 59 vezes a posse de bola contra 56 do Coritiba. Até são números próximos, tal, mas são números representativos. O Flamengo, Bueno, nos últimos jogos não mostrou-se muito bem fisicamente. Para fazer o jogo do Sampaoli, é indispensável estar na ponta dos cascos, né? Exatamente, né? Tem muita coisa que a gente pode discutir no Sampaoli. Por exemplo, eu acho que o Santos vai lucrar com ele. O Flamengo contratou o Rossi, né, que era o goleiro do Boca, só que ele gosta de jogar de goleiro que trabalha com os pés, né, que é quase como um líbero. Ele gosta de defensores que são rápidos, que jogam com linha de defesa adiantada. Nesse jogo aqui, mais uma vez o Flamengo atuou com linha de 4, né? O Mário Jorge terminou, né, com os 3 zagueiros que eram do Vitor Pereira. Não deu certo contra o Maringá, a mudança de esquema não resultou em performance. Mas acho que aqui, o fato de jogar diante da torcida, no Maracanã, acaba, além da pressão, né, sofrida pelos jogadores desde o retorno ao Rio, fizeram com que o Flamengo fosse um pouco mais voraz, né, na marcação, na recuperação da bola.
mais competitivo. O adversário é um dos mais frágeis, é preciso dizer isso, nessa Série A. Se eu não me engano, o Coxa não vence um jogo no tempo normal desde fevereiro. O Coxa, né? Ele veio de um jogo maluco, né? 3-3 com o Sport, que está na Série B, na Copa do Brasil, e toma 3 gols de novo, né? Então o Coxa tem sérios problemas defensivos. O Flamengo fez 3, poderia ter feito mais. Teve bola na trave, né? Tal. Tem alguns pontos aí, né? A gente falou da linha de 4. O Varela também não convenceu na lateral direita. Né? Então, o Mateuzinho saiu ali, né? Com lesão e tal. Já tem o rubro-negro desacreditando o Varela, achando então, que não vai sair disso. E eu acho que, pensando no Sampaoli e tal, a chance dele continuar, se ele mantiver esse nível agora, ele não vai ficar no time. Né? Precisa ter mais velocidade, mais intensidade. Você falou sobre ficar exposto, e aí eu acho que o Davi Luiz talvez tenha até alguma chance. Porque o time do Sampaoli é exposto mesmo por vocação. Ele arrisca, ele ataca, né? Ele joga na frente. Então, o zagueiro que não tem velocidade para recompor, para correr atrás do zagueiro, com ele fica perdido. Ele botou o Medel, lembra? O Chile era o Medel, que era um volante que ele recuava. 1,75 m. Baixinho lá, para ele não tem problema de altura, estatura. Mas é o cara que tem velocidade, que é rápido. Mas por que você acha que isso beneficia o Davi? Porque o Davi Luiz, talvez, ele não tem a velocidade, mas ele tem passe, saída de jogo. O Mourinho aproveitou Deve ser volante, não zagueiro, pode ser. Mas assim, na construção lá de trás, ele talvez pode aproveitar. O Rodrigo Caio tem isso, Léo Pereira pelo outro lado, tal. Eu acho que o Davi Luiz talvez possa ser aproveitado, embora ele seja muito queimado com a torcida. O São Paulo não liga para isso, né? Ele é um cara muito personalista, ele vai na ideia dele e acabou, ele aparentemente não fica muito ligado no que está acontecendo fora, imprensa, torcida, ele tem as convicções, as idiosincrasias dele. É um trabalho que eu acho que para os sonhos dele aqui no Brasil ou na América do Sul. Lembro quando ele estava no Galo, que ele já tinha um elenco muito bom, né? Bem melhor do que o que ele trabalhou no Santos. E ele ficava naquela discussão sobre reforços e tal, porque ele falava, eu quero ganhar do Flamengo. Eu quero ter um elenco, um time tão bom quanto o do Flamengo. O Flamengo era o sarrafo dele, era a meta dele. Então, ele treinando o Santos, treinando o Galo, ele olhava o Flamengo. Deu palpite até na época do Paulo Souza, né? Falando sobre o posicionamento dos jogadores. Né? Então, o Flamengo para ele... E antes de ir para o Sevilha, depois de sair do Olympique, eu lembro dele pintando aqui no Brasil, participando de programas esportivos. Sim. Não vou dizer, seria leviano da minha parte dizer cavando, mas dando pinta de que estava cavando. Quer dizer, podia ser um desejo do cara, um sonho mesmo do cara. O cara é argentino e sabe o tamanho do Flamengo no continente. Não, ou pelo menos rivalizar. Ele acho que não tinha problema em rivalizar, em competir. E ele chegou a ganhar com o Santos de 4-0, né? A última rodada de 2019. Pode falar, tal, dos né? Mas assim, ele queria time, elenco, jogador, material humano para competir com o Flamengo. Era a condição para ele continuar, né? Ele não é um cara de relação exatamente muito simples, muito fácil com jogadores, mas aí é uma informação que eu tenho, alguns dos jogadores mais influentes do elenco do Flamengo pediram o Sampaoli, quiseram trabalhar com o Sampaoli. Tinham, não o sonho do Sampaoli em trabalhar no Flamengo, mas o desejo também de tê-lo ao lado, enfim, convivendo e aprendendo um pouquinho com o treinador argentino. Porque é a oportunidade de recuperar. Agora eu tô curioso, Natália. Né? Total. Eu tô curioso para saber como é que vai funcionar a relação Gabigol e Sampaoli. Com o Vitor Pereira, aparentava ser uma boa relação. Talvez fosse o cara mais próximo do elenco aparentava, ao mas foi português. Pro banco, né? Hã? Aparentava, mas foi pro banco. Mas afinal ele jogou, né? Foi pro banco porque não funcionava. Enquanto funcionava o sistema com o Dorival, ele jogava e não reclamava. Quebrou o jejum com o pênalti que a gente viu há pouco. Pipocada do Vitor Pereira, que pelo amor de Deus, né? Ganhou no grito, o Gabigol? Não a escalação na finalíssima contra o Vasco? Uma pipoca, desculpa, tá? Não. Foi a pipocada dele, né? Porque, poxa... Aí ele falou que prefere o Pedro nessa posição, eu tô no banco e tal. Aí ele joga com o Matheus França, quando volta na final, perde, né, pro Alcas, ele volta com o Gabigol, sabendo que a única maneira de você colocar o Fluminense em dificuldade era com um time mais jovem. O Gabigol tinha jogado contra o Alcas. Sim. Não tinha jogado a primeira final, né? Sim, não, é isso que eu tô dizendo. Olha, foram 10 jogos sem marcar, dessa vez a maior sequência negativa de gols do Gabigol pelo Flamengo. Em 2021 teve uma sequência parecida ali de 9 e 2027 jogos. Mas dessa vez, depois de 10 partidas em branco, o Gabigol de pênalti
acaba com o jejum. Deu mais de 900 minutos de jejum, né? Porque nem sempre ele atuou o tempo inteiro e tal. Mais de 900 minutos. Mas, assim, comparar Pedro e Gabigol, se eu tivesse que escolher pro meu time, o Pedro é meu atacante titular, minha referência. 9, né? A minha referência é ele. Mas acho que essa insatisfação do Gabi passa muito por essa desorganização. As coisas não funcionavam, ele estava perdendo aquele brilho que tinha. Prefiro sair do que ficar nesse contexto. Agora, essa pedida pelo São Paulo passa muito por essa questão de recuperação de confiança. Ele é um cara que ele vai extrair a última gota de suor desse time. Eu acompanhava o Santos na época que ele treinava o Santos como setorista, e ele treinava exaustivamente, e era exaustivamente a palavra que vinha de dentro do Santos. Os erros. Errou, volta. Para, volta tudo. Vai fazer tudo de novo. Errou, volta de novo. Até arrumar toda a sequência daquilo que ele pensava numa transição ofensiva. Porque ele liga mais para essa parte. Então, tinha algum erro na transição, parou, volta lá. Aí começava tudo de novo a leitura desse processo de transição. Quando encaixava dentro daquilo que ele pensava, aí ele soltava e a bola rolava nos coletivos. Ô Zé, o Sampaoli seria, a gente já teve várias amostras do Sampaoli no Brasil, o treinador mais criativo do futebol brasileiro? Passa a ser o treinador mais criativo do futebol brasileiro? Quem que você vê com tamanha inventividade? Hoje ou pela passagem dele? Não, hoje, dos 20 treinadores da Série A do brasileiro, o Sampaoli é o mais inventivo? Não, eu acho que ele é um dos. Tem o Fernando Diniz, tem o Sampaoli, tem o próprio Abel Ferreira, que se adapta aos times adversários e sempre traz coisa nova durante os jogos. O próprio Rogério, né, também a sua maneira de ser, de a cada jogo provar um sistema novo diferente, uma forma diferente de pensar. Eu acho que são características individuais, Plihal. Eu não vejo como, o inovador. Ele é inovador, ele trouxe algo que nós, quando ele chegou, que nós não tínhamos. Concordo. Muita movimentação, intensidade de jogo, perde, pressiona, velocidade, não ficar preso à parte defensiva, né? Ele é um treinador que ataca. Mas o porquê que ele faz isso? Ele tem a sua característica como treinador. Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas as pessoas, por favor, me entendam, não me levam para um outro lado. Ele é um leão estrangeiro. Ele não tem as dificuldades que os treinadores brasileiros teriam aqui de, por exemplo, perde 3 jogos, 4 jogos e ele vai embora. Respaldo dele, por ser estrangeiro, acaba sendo maior. Sim, pelo nome dele, é lógico, né? Porque é um nome pesado, é um cara que conseguiu títulos, mas a forma como se trabalha com os estrangeiros é diferente, até pelo tamanho da multa. Sim. Né? Até pelo tamanho da multa. Então, o que acontece? Um treinador brasileiro, ele acaba sendo condicionado a colocar o time para hoje eu empato, hoje eu não vou perder, eu vou segurar um... Então tá aí, nação, é isso daí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.